Os pequenos negócios já somam mais de 15 milhões de empreendimentos em todo o país. Apesar de pequenos no porte, eles possuem números de grande representatividade. Somam mais de 90% dos empreendimentos formais e empregam mais da metade da população com carteira assinada em nosso país. Por terem pouca disponibilidade de recursos financeiros em caixa, normalmente as micro e pequenas empresas são as que mais sofrem nos momentos de crise. Entretanto, também é junto a essas empresas que vemos surgir novas formas de relacionamento, tanto com o mercado quanto com o consumidor. E para conversar conosco sobre os impactos ocasionados com a pandemia do coronavírus nas micro e pequenas empresas, convidamos Vinícius Nobre Lages, diretor técnico do Sebrae Alagoas. Vinícius, queria saber de você qual a importância dos pequenos negócios na economia do Brasil e de Alagoas. Então, os pequenos negócios, na grande maioria das economias, ele representa quase 95% a 98%. Varia pouco, mesmo entre economias mais desenvolvidas, o peso do pequeno negócio é muito grande do ponto de vista quantitativo, né? No Brasil, a gente tem aproximadamente 17 milhões de pequenos negócios, com aproximadamente 10 milhões de MEI. Essa nova figura jurídica é o microempreendedor individual, que atingiu recentemente a esse montante de 10 milhões de empreendimento. Então, temos 17 milhões de pequenos negócios do Brasil, com uma importância muito grande, né, como em outros países, para a geração de empregos, né? A gente tem aproximadamente 54% do emprego nesse segmento dos pequenos negócios, né? E cerca de 44%, 45% da massa salarial. Portanto, é muito importante. Só para você ter uma ideia, no ano passado, a gente teve um saldo líquido de 664 mil empregos a partir dos pequenos negócios. Foi 22% maior do que 2018. Sim, então, sim, impressionante. Fundamental, né, para uma economia como a do Brasil. No caso de Alagoas, nós temos aproximadamente de 155 mil pequenos negócios, né? É um volume muito expressivo bastante também, grande, e tem a mesma proporção do ponto de vista da geração de emprego e tal. Então, ele tem uma importância por esse aspecto. Ele é o grande gerador de emprego num país como o nosso e outros países de desenvolvimento. A mesma coisa também em muitas das economias desenvolvidas. Além disso, ele está presente num país continental como o Brasil, 5.570 municípios. O pequeno negócio está presente em mais ou menos 5.200 sozinho. Nesses pequenos municípios, na grande maioria dos municípios brasileiros, você não tem uma grande empresa, uma grande indústria, né, presente. Portanto, ele é quem serve a comunidade. Padaria, farmácia, loja de material de construção, etc. É claro que o e-commerce vem substituindo, né, a presença física de muitas dessas redes de varejo, mas o fato é que o pequeno negócio é um negócio de proximidade, é quem constrói o tecido socioeconômico pela base, né? É importante demais ter isso em mente, porque a grande empresa no país continental não estaria nunca presente nessa quantidade grande de municípios. E também em outros países, concentrações industriais e econômicas, né? Os clusters em várias partes do país, mas não em todo o país. Então, ele tem uma importância também muito grande para o desenvolvimento local, né? Para a geração de emprego local, para o aproveitamento das oportunidades locais. Além disso, para arrematar esse primeiro momento, ele tem sido no mundo, sobretudo nessas 2 últimas décadas, mas mais com força nos últimos 15 anos, o grande gerador de inovações, né? Dos pequenos negócios, das startups, né, que surgem às vezes num coworking, num quintal, numa garagem, ou mesmo num ecossistema de inovação ali, que surgem os negócios que estão transformando o mundo. Então, tem uma importância muito grande para toda a economia brasileira, portanto, é um setor que merece muita atenção nesse momento que a gente está vivendo. Perfeito, Vinícius. Normalmente, nesses momentos de crise que a gente vive na humanidade, além de todo o impacto negativo, perceptível que essas crises geram,
esses momentos também são caracterizados por rupturas de mercado, seja porque a gente acaba adotando novas tecnologias, seja por mudanças em processos, em modelos de negócio. Empresas como, por exemplo, Airbnb, Spotify, Uber, foram empresas que nasceram da crise de 2008. Então, avaliando esse momento que a gente está vivendo, considerado por muitos como a maior crise desde a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, como é que você avalia essa crise e o que é que essa crise tem de igual e de diferente das outras crises que a gente já viveu? Então, as demais crises, elas ocorreram, tinha uma certa perspectiva global, a crise financeira, mesmo as gripes, as grandes pandemias do passado e o colapso da Bolsa de 29, né, a derrubada das Torres Gêmeas por um ato terrorista, né, no 11 de setembro. Esses fenômenos eles provocaram, sim, efeitos sistêmicos, né? Uma crise que de 2008, 2009 também teve efeitos sistêmicos, mas nunca teve na dimensão que essa crise apresenta. E ela tem uma característica nova, porque além de uma crise de saúde pública, da incapacidade de responder no curto prazo, nós já estamos entrando aí no terceiro mês, né, de crise, nós não temos resposta nem do ponto de vista da cura, né, de fármacos eficientes, né, nós não temos resposta na capacidade do sistema de saúde de acolher as curvas, por isso que uma preocupação grande no isolamento para evitar o colapso, né, da capacidade de acolher as pessoas com os casos mais graves. Nós não temos nem perto ainda, apesar de dezenas de pistas de vacina, nenhuma luz no fim do túnel ainda sobre como prevenir. É uma crise, portanto, de uma dimensão global, né, que nos conecta, nos iguala, né? Todos os países mais ricos, mais desenvolvidos, né, pobres e ricos, todos são afetados. Até no início foi afetado muito mais renda, as pessoas que tinham mais renda, porque as que se deslocaram para áreas que tinham foco. Diferente de outras crises, essa crise econômica, digamos assim, ela não reproduz um processo que você via em crises anteriores. Nas crises anteriores, econômicas, sobretudo, recessões, ou num período de algum um decrescimento da economia, você via no Brasil uma corrida para a informalidade, né, tanto do ponto de vista do emprego, quanto do ponto de vista do empreendedorismo. As nossas taxas históricas que medem o empreendedorismo mostram que quanto menor a atividade econômica, quanto mais baixa, quanto menos dinamismo, mais as pessoas vão buscar se virar, né, no empreendedorismo por necessidade. Por necessidade, né? Isso. Então, a gente tem três situações, né, que as pessoas vão para a informalidade, os negócios vão para a informalidade, o empreendedorismo é muito mais do desespero, vai ter que se virar, né? E os negócios também surgem de maneira improvisada por necessidade. Essa crise, nesse momento, ela impede uma conversão da economia, né? Essa pivotagem da economia para uma economia informal. Por quê? Porque não existe economia, né? A gente tem formal ou informal, você está diante de um contexto em que você tem uma atividade econômica reduzida ao máximo, né? Na maioria dos setores. Então, no entanto, e você bem colocou, nesses contextos de crise, em que você tem um freio de arrumação, né, nos modelos econômicos, nos modelos de negócio, né, você tem aí o engenho humano, a capacidade de se reinventar presente. E a gente tem observado que muitos pequenos negócios e grandes negócios têm acelerado, por exemplo, a transformação digital. Estavam esperando que isso fosse algo daqui a 10 anos, né? 5, 10 anos. No entanto, a crise acelerou a transformação digital, fazendo com que mesmo os pequenos negócios, um MEI, né, ou pequena pizzaria da esquina, esteja adotando hoje o uso de aplicativos de delivery ou fazendo uma oferta através de plataforma de marketplace. Então, nesse primeiro momento, você tem uma grande aceleração de uma mudança, né, do modelo
de negócios a partir de uma capacidade digital nova. Desse contexto, a gente pode esperar que surjam, né, novos modelos de negócio. Por quê? Porque as estratégias de saída para essa crise, porque ela é uma crise de saúde pública, porque nós estamos diante do risco, né, de morte, né, é evidente que nós teremos que refletir, sobretudo no varejo e na área de serviços, né, que tem mais contato humano, né, proximidade, né? Depois eu falo do agro, da indústria, as também possíveis transformações, mas o varejo e o serviço, ele vai ter que incorporar como valor a saudabilidade, a sanidade, a higienização, né? E incorporar tecnologias e processos que minimizem o contato, né? E, portanto, talvez uma automação mais acelerada. Isso vale para os meios de hospedagem, bares e restaurantes, hotéis, mesmo outros setores em que tenha né, supermercados, etc., estão incorporando novos protocolos que podem ser definitivos, na medida em que a gente sabe que a gente vai lidar com o risco numa perspectiva prolongada, né? Tanto essa pandemia do Covid-19, mas possivelmente outras que poderão surgir, já que temos aí potencialmente condições de mutação em vários vírus aí que estão presentes no nosso entorno. Então, todo o processo de crise, todo o processo de grande impacto na atividade econômica, de grandes necessidades, gera uma reflexão acelerada, e essa é uma em que você tem uma chance de uma democratização de uma capacidade digital que pode fazer com que milhões, inclusive os 17 milhões de pequenos negócios, acelerem a sua transformação digital, passem a operar a partir da palma da mão e passem a operar com processos muito mais inteligentes, baseados em dados, né, e numa capacidade de articular, né, o mercado a partir dessas transações digitais. Por outro lado, a gente sabe que o que vinha acontecendo no mundo era algo que precisava de uma reflexão, né? Do ponto de vista, a gente sabe que dificilmente a gente volte para o normal que a gente vinha vivendo, né? Por isso que se fala muito desse assim, novo normal, isso, né? do Essa novo mudança. normal. Qual será esse novo normal? Será que existirá um normal ou a gente vai viver uma dinâmica de permanentes transformações, né? Qual é a aceleração também que esse Covid traz em vários processos, né? Mas eu falava, então, que uma crise de saúde pública que tem um forte reflexo na economia, né? E no Brasil você teve uma crise produzida, né, no laboratório da incapacidade de concertação entre os entes federativos, os poderes, né? Inclusive no diálogo com a sociedade. É uma crise política que foi fabricada, né? E nós estamos vivendo esse momento que tem um impacto, sim, sobre a crise da saúde, porque nós tivemos troca de ministro, com uma aceitação popular e de forte e boa articulação com a rede de saúde, os conselhos estaduais, os governadores, os prefeitos, tocando uma política de enfrentamento ao Covid, e você tem uma demissão do ministro no meio da crise, né? Você teve também uma demissão de ministro importante da Justiça, né? Tão importante é o pilar da justiça, né, dos direitos, né, do campo da segurança pública nesse momento. Também tivemos, então, uma crise de saúde pública e econômica que afeta a crise e que gera uma crise política. Essa crise política vai implicar também a gente se reinventar a nossa relação com os poderes constituídos, na medida em que a gente tem que se articular enquanto cidadão, não esperar, né? Imagina se nós não tivéssemos com essa postura responsável que estamos tendo do isolamento, né? E muitos brasileiros ficaram impressionados com a flexibilização, né, da retórica de que vale tudo, não, isso não é um problema, né, não é tão grave, e foram para as ruas e estão se contaminando, né? Aqui no estado de Alagoas a gente tem notícias crescentes, né, da contaminação, portanto as pessoas descuidaram, né? Mas nós vamos ter que se reinventar também. Não tem saída para essa crise meramente do ponto de vista da saúde pública, meramente do ponto de vista da economia
mas terá também que ter uma do ponto de vista da política e da concertação social. E Vinícius, a gente pode então considerar que nesse momento de crise, não, os negócios eles são quase que obrigados a mudar a forma de se relacionar com os consumidores, porque os próprios consumidores estão mudando a forma de se relacionar consigo, com os outros, com todas as questões que existem na sociedade, né? Existe essa perspectiva real de mudança do que é prioritário, do que é importante, de como é que eu escolho algo que eu vou consumir, o que é que eu priorizo na hora de escolher determinada marca, determinado serviço, como eu me preocupo ou não com o que tem relacionado àquela determinada cadeia produtiva. Então, o que é que vem antes, para onde vai o que eu extraio daquele meu consumo, né? Então, passa-se, acho que a existir uma preocupação muito maior com a condição de consumo e o impacto desse consumo, né? Seria esse novo normal traria para nós, enfim, uma perspectiva real daquele consumo consciente? Eu participei de uma live há 2 semanas atrás, exatamente sobre a discussão do propósito, né, dos valores, e de como a gente poderia pensar uma economia por além do paradigma vigente até recentemente. A gente sabe que nós já vimos uma trajetória e os setores econômicos vêm incorporando isso como um valor nas suas estratégias, né, nos seus propósitos. Muitos negócios têm surgido já com propósitos que vão além do lucro, que vão além de uma lógica, né, econômica de colocar as externalidades negativas na conta de terceiros, né, quer sejam sociais, ambientais, qualquer que seja o impacto gerado, tirar da equação produtiva dos negócios que vinham surgindo. Né? Cada vez mais, né, o setor industrial, o setor de varejo, de serviços, ele incorpora, né, a questão do propósito, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais transparente, né, em que os atos, né, ilícitos ou irregulares, ou que externalizem, né, impacto para a sociedade, eles serão cedo ou tarde descobertos. Né? Quer você tenha ações na bolsa ou você opere no mercado mais local, cedo ou tarde o lixo que você escondeu debaixo do tapete ele vai ser revelado. Nós vivemos numa sociedade do tempo real, né, de uma comunicação de massa instantânea, né, e portanto ou se incorpora isso, né, ou nós não temos negócios que são duráveis, né? Ele tem prazo de validade curto. Por outro lado, as empresas perceberam que é possível, numa análise estratégica de valor compartilhado, incorporar dimensões das partes interessadas, da comunidade, do Estado, né, aonde ela está inserida, né, na sua equação de negócios, né? Os seus fornecedores, né, os seus colaboradores, né, os seus clientes, né, torná-los partes, né, interessadas no seu negócio, né, como sócios de um valor, né, que tem que ser benéfico para todos. Então, a gente vê já, e é curioso, vários bilionários, dezenas dos bilionários do mundo inteiro, falando de propósito como sendo o que move essas corporações. Então, sim, a gente pode imaginar que essa crise vai um pouco acelerar essa reflexão sobre a confiança, né, que é preciso ter, né, em qualquer ecossistema econômico, em qualquer contexto econômico em que o negócio esteja inserido e dentro de uma lógica de cadeia de valor, né, global. É por isso que tem muitos negócios quebraram porque negligenciaram, né, o varejo de roupa, né, de moda, etc. Teve forte abalo, né, quando se descobriu que ao longo dessa cadeia você tem aí externalidades negativas que não eram reveladas. Né? Então nós estamos numa perspectiva de comunicação em tempo real, instantânea, de uma necessidade de engajar o consumidor, o cliente, no valor que você propõe. Então, se eu fabrico cerveja artesanal, ou móveis, né,
ou fabrico açúcar, automóveis, eu não posso mais imaginar que eu vivo num mundo opaco, né, secreto, em que eu posso esconder debaixo do tapete Qualquer situação aquelas escusa, né? informalidades. Isso. Além disso, a gente vive uma crise agora e ela mexe muito. Nós estamos confinados há mais de 2 meses, né? Todos nós estamos refletindo sobre tudo, sobre nós mesmos, né? Como a gente se alimenta, como se relaciona, como é que a gente pensa, como é que a gente, nesse processo de introspecção forçada, né? Que o teletrabalho e esse home office e também a quarentena, né? Ou esse confinamento forçado, está nos obrigando. Os negócios também têm pensado nisso. Como é que eles saem dessa crise? Será que é possível voltar à mesma estratégia? Ou temos que incorporar como um valor a confiança, né? O respeito ao outro, a solidariedade? A gente viu, né, também dentro de uma crise política mais global, né, essa terceira dimensão, por além da saúde pública, da economia, a crise política, países se degladiando, disputando hegemonia, né, e não colaborando no momento desse. Quer dizer, essa é uma perspectiva que é nova, porque nós tivemos guerras mundiais em que depois os países, quando viram, né, a catástrofe cometida, se articularam para responder. Então, felizmente, a comunidade científica, por exemplo, ela tem colaborado na busca de soluções para curar, né, para prevenir outras e essa pandemia, né? E eu acredito que a gente possa superar também, porque o mundo vive uma crise de governança também, né? Não é só o Brasil que tem uma crise federativa, conflitos fabricados, né, com os poderes, né? Um conflito fabricado com a mídia, toda essa confusão gerada que acrescenta, né, dificuldades para a saída da crise econômica e de saúde pública. O mundo também está passando por um momento de descrédito, né, sistemático, né, das organizações internacionais, dos organismos multilaterais, né, portanto, minando uma governança que já era fragilizada, né, nas últimas décadas, mas dificulta no momento desse que a gente precisa de concertação. Os países se tornando mais protecionistas, né, primeiro eu, né, depois o resto, né. É como se a gente pudesse se curar dessa pandemia, né, e ela não pudesse migrar para o continente africano, por exemplo, ou para as favelas de Mumbai ou do Rio, né, e ela voltar com muita força, mutada, né, transformada por organismos humanos, por seres humanos que ficaram negligenciados nessa crise, mas volta com força. O agronegócio, claro que é um dos mais produtivos do mundo nosso, né, vai chegar a 247 milhões de toneladas de grão. Mas até quando a gente aguenta o padrão atual de ineficiência hídrica da nossa agricultura, da ineficiência energética da nossa agricultura? Até quanto tempo, até quando nós vamos imaginar que podemos ser um dos maiores consumidores de agroquímicos do mundo, né? Isso vai para os alimentos. Lógico que a gente vai ter que repensar também, aproveitar a esse logística momento, também, né, Vinícius? As nossas limitações de logística, de recebimento, entrega. Cheio de ineficiências, né? Temos que repensar tudo isso. E eu acho que esse é um bom momento, né? E ele acelera certas transformações. A gente tem que saber aproveitar. Infelizmente, no nosso caso, nós temos uma crise política fabricada, uma crise que tensiona a sociedade brasileira, que coloca uns contra os outros, né? Para berrar na rua, agredir os outros, né? Que querem resolver, né, de maneira ordeira, né, esse frente, né, mas ajudamos a saúde pública com impactos na aceleração da retomada econômica. Então, é uma equação muito simples, né, que caberia, né, a lucidez dizer que esse é o caminho.